Às vezes a Deus ele envia a palavra dura, que aí a gente às vezes sai da igreja e fala: poxa vida, que palavra dura, não era bem isso que eu queria ouvir, mas era. Porque quem conhece o nosso coração é Deus. E aí tem um texto na Bíblia que diz assim: que enganoso é o coração. E quem pode conhecer o coração do homem? Só Deus. Então toda a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para aquele que ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo é do 34 e 35, mas eu vou pegar aqui o 31 para nós chegarmos ao 34 e o 35, que assim nós já pegamos o texto completo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui fala das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. O nosso tema hoje é comunhão. Tendo ele, aqui dizendo, no versículo 31 de João, todo mundo achou? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, Jesus aqui está falando de Judas, que, só para entender, deixa eu fazer um pequeno resumo para entender os versículos anteriores, para poder nós entendermos o que nós vamos ler agora. Aqui Jesus, ele está falando do Judas Iscariotes, porque antes, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e Judas estava ali junto, e ali Jesus, ele diz, que um daqueles seus discípulos iam trair o Senhor Jesus. Aí eles ficaram se perguntando: Senhor, mas quem é? Será que sou eu? Será que... Aí Jesus disse: aquele que eu der um bocado na sua boca, esse é o que vai me trair. Aí Jesus pega um pedaço de pão e coloca na boca do Judas. E aí onde Jesus diz aqui, e tendo ele, pois, saído, aí Judas pega, quando ele recebe aquele pão, Judas simplesmente sai do meio deles, e aí vai entregar ao Senhor Jesus. E aqui Jesus diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Ou seja, ali quando Judas dá as costas, deixa todos e sai, ali Jesus já diz: chegou a hora do Filho do Homem ser morto, mas através da minha morte eu vou glorificar o meu Pai. Você já parou para pensar que palavra forte? Jesus, ele diz que com a sua morte ele glorificaria o Pai. Agora imagine a morte do filho glorificando o pai. Não era para ser o inverso? Não, mas aqui, através da morte do Senhor Jesus, o plano de Deus se cumpriria na minha e na sua vida, em nome de Jesus, irmãos. O sofrimento de um era a glória de Deus para o meu e o seu bem, em nome de Jesus. Por isso que Deus diz que a igreja precisa viver unida, na mesma fé, no mesmo espírito, e com essa união sempre próximo. Comunhão é isso, é estar sempre ali próximo uns dos outros. Por que que o Espírito Santo ele trabalha para isso? Para manter o rebanho unido, para que nenhuma das ovelhas do pasto do Senhor Jesus, ela se desgarre sozinha, ela saia do rebanho. Então o rebanho tem que estar ali sempre junto. Aonde o rebanho vai, todas vão na mesma direção. E a direção do rebanho, ela tem um caminho certo a seguir. Não pode ir nem para a direita e muito menos para a esquerda. Tem que seguir em frente. Mas se alguma desgarrar, ela não vai seguir em frente, ela sempre vai para um lugar estranho.
E aí onde Deus ele nos chama para viver nesta comunhão, nesta união, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? E aqui no versículo de número 32, o texto continua falando: se Deus é glorificado nele, em Jesus, também Deus o glorificará em si mesmo, e o logo há de glorificar, falando da sua morte. E aí Jesus continua falando no 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscais, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. E o 34. Um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Veja só, amados, ele diz: um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Se é um novo mandamento, eles não tinham ainda recebido este mandamento do Senhor Jesus. E aqui Jesus revela para ele qual que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todo seguidor dele. E aí ele revela esse novo mandamento, que daqui para frente vocês vão ter que carregar no seu coração. Vamos ver qual que é esse novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Aqui Jesus diz: todos aqueles que me aceitarem na sua vida como seu único e suficiente Senhor na sua vida, você precisa carregar no seu coração o amor uns pelos outros. Quem são esses uns pelos outros? Os membros do corpo de Cristo. São esses que nós temos que amar, orar uns pelos outros, zelar, se preocupar se ele está bem, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso que Jesus diz: que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis e a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, ali, veja que Jesus, ele ainda não tinha sido crucificado, e ali ele já está dizendo que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vou dar a minha vida por vocês, por amor. Então eu vou ser o exemplo para que vocês também amem a todos aqueles que fazem parte do meu rebanho, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você vê que todas as instruções do Senhor Jesus é para que todos os deles não se dispersem, vivam sempre unidos, juntos. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, o que é que o Pedro diz? A igreja de Cristo, que somos nós, quando ora unida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ou seja, se um está fraco, o outro estende a mão e levanta, e continua conduzindo junto com o rebanho. Não podemos nos dispersar a ponto de perder uma ovelha de vista. Por isso que todo o rebanho de Cristo, Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. Então ele não quer que nenhum de nós venha se dispersar a ponto de sair deste aprisco, que é onde ele nos colocou, que é nele mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui vem o versículo 35. Jesus falando ainda: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, a marca distintiva, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a marca distintiva do crente verdadeiro é o amor que ele tem no coração. Agora, quando Jesus diz que essa marca tem que estar no nosso coração, é tanto dentro da igreja como com os de fora. Nós temos que tratar com amor, com respeito a todos, em nome de Jesus. Se você quer ver se realmente o cristão ele é verdadeiro e fiel, pelas suas atitudes,
pelo seu comportamento e o seu modo de falar, você vai ver se realmente ele fala segundo a palavra de Deus, e pelo seu falar, seu modo de agir, você vê se ele tem amor no coração ou não. Você percebe que aqui Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Ou seja, tem muita gente que eu conheço, que são de outras denominações, que elas não dão nem a paz para os outros, a não ser para o próprio membro da sua própria igreja. Quando Jesus ele está falando aqui, ele está falando de uma maneira universal. Todos os crentes verdadeiros têm que se amarem, independente se é desse ministério, se é daquele. Se é verdadeiro, ele está amando, obedecendo este mandamento que o Senhor Jesus manda que sejamos estas pessoas. Quando você vê o crente agir com indiferença, né, fazer acepção, você já está vendo, essa pessoa ele não conhece a verdade, ou se conhece é desobediente, então ele não é verdadeiro, ele é um crente falso, ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque quem tem o Espírito Santo de Deus procura obedecer e praticar aquilo que Deus mandou fazer em nome do Senhor Jesus. Do que adianta eu dizer que sou crente e não obedeço, não pratico o mandamento do Senhor, não obedeço o que Deus mandou eu fazer? Aí eu não sou verdadeiro, aí eu sou falso. E não é essa a qualidade do nosso Pai. A qualidade do Pai é verdade, do começo ao fim, em nome de Jesus. Então aí você percebe, você tem a diferença do verdadeiro e do falso. Amém, queridos? Glória a Deus. Fácil de identificar aquele que só tem o título e aquele que realmente é de verdade. Quem está manifestando o amor de Deus, porque quando nós manifestamos o amor de Deus, nós só queremos o bem para os demais, para o próximo, independente se é daqui, se é dali, você só tem, o seu coração é cheio de amor. E a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Se o meu coração está cheio de amor, eu vou distribuir amor para todas as pessoas, independente de quem quer que seja, se é da minha igreja, se é da outra igreja. Ele está na mesma fé que eu, afinal de contas, é o mesmo Senhor Jesus que salva a mim e salva ele, não tem por que ter acepção. Só para você ter ideia, tem crentes que eu percebo, às vezes eu estou aqui na porta, eles passam com a Bíblia na mão, que não olha nem aqui para a porta da igreja, para não dar paz. Todo dia, pode ficar aqui, eu chamo qualquer um dos irmãos, fica aqui comigo. Daqui a pouco, de quinta-feira principalmente, fica aqui na porta. Senhoras, senhores, todo engravatadinho, né? Bíblia aqui debaixo do braço, parece que não tem ninguém aqui. Ou seja, isso aí mostra o cara que é religioso, não conhece a palavra de Deus, ele só tem a letra, não pratica nada, e ele é vazio do amor de Deus no coração, porque não é assim que nós estamos aprendendo, e não é assim que o Senhor Jesus mandou fazer. Você só cumprimente os da sua igreja, os demais você não precisa amar, você ama só os de dentro, os de fora você odeia. Não é assim. Ser crente não é isso. Ser crente é agir como Deus age, sem fazer acepção de ninguém. Amém, irmãos? Isso é ser verdadeiro, isso é aprender a verdade, agir da maneira certa como a palavra ensina, em nome de Jesus. Agora, como é que eu digo que eu sou crente? Eu sou crente. Não adianta falar que é crente e não tem amor no coração, está se enganando a si mesmo. Evangelho, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 17. Aqui é só você ir um pouquinho na frente, você vai ver Jesus orando pelos seus discípulos. E aqui versículo de número 13, para nós irmos até o versículo 23.
do 13 ao 23, é uma oração que Jesus está fazendo pelos seus discípulos e por nós. Ele também orou antes de nós nos convertermos. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, nesse exato momento, Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo está aqui intercedendo por mim e por você aqui na terra. E o Senhor Jesus, assentado lá à destra do Pai, intercede pelas minhas orações que fazemos em nome dEle e pelas tuas em nome do Senhor Jesus. É assim que está acontecendo agora lá nos céus. Eu preciso crer que é verdade porque está escrito, eu não posso duvidar. Então é mais quando nós aprendemos e entendemos, é mais um motivo para você não desistir, para você não desanimar, para você não parar no meio do caminho, para você não achar que Deus está demorando. Jesus, nós temos 2 intercessores diante de Deus. Então, quando Deus diz, eu nunca te deixo e nunca te abandono, Ele está dizendo, eu enviei o meu Espírito na terra para estar com você, intercedendo com você, te ajudando a orar, ou lutando com você para que você se mantenha na luz. E o meu filho está aqui, do meu lado, que ele é o advogado que intercede pelas suas causas, ou pelas minhas causas. É Jesus, irmãos. Independente de causa, Jesus, quando você entra na presença de Deus em nome de Jesus e apresenta para Ele as suas petições, o advogado recebe essas nossas causas, e ele está ali diante de Deus, ele intercede, ele está ali pedindo para o Pai, libere meu Deus, meu Pai, libere as bênçãos para ela, libere a bênção para ele. Só que o juiz, não é na hora que ele bate o martelo. Pela intercessão de Jesus, nós orarmos imediatamente, mas nós temos um juiz que ele sabe a hora certa. Jesus, ele sofreu na carne, aqui na terra, ele sofreu tudo que nós, ele passou tudo que nós passamos aqui na terra. Então ele sabe quando um filho, um crente de verdade, se dobra diante dele, com o coração aquebrantado, e clama a Ele por socorro, Ele quer imediatamente enviar o socorro, e muitas das vezes Ele faz isso, porque Deus permite, mas nós temos que lembrar, que mesmo que não venhamos receber um milagre no momento que nós pedimos ou esperamos, a causa não está perdida, o intercessor e advogado fiel está lá intercedendo por esta causa. O que você não pode é esquecer. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e fazemos isso, e hoje mesmo já fizemos isso, apresentamos alguém na presença de Deus, nós pedimos, Senhor, salve o meu marido, Senhor, salve o meu filho, Senhor, salve a minha esposa, e você acha que esse pedido seu se perdeu no ar, no espaço? De jeito nenhum. Quando a palavra diz que o meu e o seu nome está escrito nas mãos de Deus, nas palmas da mão de Deus, é para Deus nunca esquecer de nós. É por isso que Ele diz, eu nunca te esqueço, porque Ele está escrito na palma das suas mãos, o meu e o seu nome. No dia que o meu nome e o seu foi registrado no livro da vida, ele também foi escrito nas palmas das mãos do Senhor. Isso é muito forte, isso é profundo, meu irmão. Então, o mundo, as pessoas precisam aprender isso, para poder confiar naquele que diz que nunca nos deixa e nunca nos abandona. A palavra de Deus, ela não fica no ar perdida, ela não é só letra, ela tem poder. O poder está na palavra. Quando nós cremos, seguramos e confiamos, fique em paz. Ele não tarda e não vai demorar. Vai ser na hora certa, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui no 13, Jesus continua orando na sua oração, e ele diz assim, mas agora vou para ti e digo isto no mundo. Aqui Jesus está orando, antes dele ir para a glória, ele está orando pelos seus discípulos.
E digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus, ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Por quê? Porque ele já sofreu no meu e no seu lugar. É aquele que pagou o preço para não ver nós tristes ou chorando pelos cantos. Aleluia. O poder de Deus é muito forte, a unção é muito grande. E tem unção tremenda aqui desse lugar para curar e libertar. Mesmo hoje um culto da família do Espírito Santo, a unção está aqui para curar. Se tem alguém que precisa de uma cura, pode tomar posse em nome de Jesus. Pode tomar posse. Quem precisar de um milagre, tome posse nesta hora. O Espírito Santo está liberando unção para te curar em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. Pode tomar posse. No versículo 14 ele continua falando: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Não peço que os tire do mundo. Jesus, isso aqui é uma oração que Jesus está fazendo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele repete: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele aqui está orando, pedindo a Deus: Pai, santifique a todos, nem só estes, mas aqueles que pela sua palavra eles vão crer em mim. Então santifica esses e a todos aqueles que vierem a crer em mim, sejam santificados nesta verdade que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E aqui no 18 ele continua falando: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santos, santificados na verdade. Olhe o que Jesus fala aqui no versículo 20: eu não rogo somente por estes que estão aqui diante de mim. Isto é uma oração que alcançou a mim e a você, e vai alcançar milhares de pessoas, está alcançando, por esta oração que Jesus fez nesse dia. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Que oração forte, que oração tremenda. Para que todos sejam um, aqui a comunhão, aqui onde ele entra, aqui ó, falando aqui no versículo 21. Jesus ora para que todo o seu rebanho, a sua igreja, vivam como se fosse um só povo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. E aqui no 22, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Essa é a oração que Jesus fez, e ele continua intercedendo diante de Deus, para que todos aqueles que chegam ao conhecimento da verdade, e aceitam ele na sua vida como seu único e suficiente Senhor da sua vida, ele entenda que ele precisa viver em unidade de espírito, eles precisam viver em comunhão. O rebanho ele não pode viver disperso, eles têm que estar sempre concentrados na mesma fé, no mesmo espírito e na mesma união. Crente não pode viver de contenda, crente não pode viver de discórdia, não é isso, não é o papel de crente. Se está assim, precisa se libertar. Crente se vive na verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, praticando a palavra de Deus, ouvindo e botando em prática em nome do Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus, quando ele ora a Deus aqui em João 17. Ele está dizendo: eu não estou orando somente por esses, mas também por aqueles que pelo conhecimento da verdade, eles vão passar a crer no Senhor. E aí ele diz: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santos. Ou seja, seja um, Pai, como eu sou contigo. Então eles precisam viver nesta unidade. Sejam um, como nós somos um. E você sabe
que a Trindade, ela é tão santa, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são tão santos, que eles são tão unidos, que é 3 pessoas em uma, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade é tão forte, que se torna uma só pessoa, e são 3 em um. É essa igreja que Jesus estabeleceu na terra, para viver em comunhão, unidas, na mesma fé, falando a mesma linguagem. O que eu falo aqui, o irmão sai daqui, ele vai falar a mesma palavra lá fora. Não tem sombra de dúvida nem variação naquilo que nós falamos. É esta igreja que Jesus prepara para, quando ele vier, levar para a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 23. Ele diz aqui, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, ou seja, perfeitos em união, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amados a eles, como me tens amados a mim. Olhe o versículo 24. Pai, um pedido de Jesus: aqueles que me destes, aleluia, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Veja o pedido que Jesus fez ao Pai, para que Ele conceda que eu e você estejamos com Ele. Não é isso que Ele diz aqui no 24? Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, estejam eles também. É esse o papel de Jesus. Nesse exato momento Ele está lá, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, para que esta oração continue firme na minha e na sua vida, e ela se cumpra um dia, para que nós possamos estar lá ao lado dele também, como ele está ao lado de Deus. Nós possamos agradecer ele pessoalmente, porque um dia ele intercedeu por nós, e essa intercessão, ela está valendo, valeu para nós, está valendo para todos que vão ser alcançados por esta palavra. E aqui ele deixa escrito para mostrar qual é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os seres humanos. Ele está dizendo que ele não fez o ser humano para viver sofrendo ou andar sem rumo na vida. Não, ele ora a Deus para que todos tenham essa direção correta, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e eles possam entregar sua vida para Cristo e ter a oportunidade, quando partir desta para outra, já saber aonde eles vão, tem o lugar certo no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Se você voltar, não precisa voltar atrás, mas se você vier no Evangelho de João capítulo 14, você vai ver justo Jesus orando novamente, dizendo que ele iria preparar lugar, para quando ele vier, levar a sua igreja para ele. Então é isso que ele ora no João 14, e aqui no João 17 ele faz uma oração e um pedido no versículo 24. Ele pede para que nós possamos um dia estar justo ao lado dele no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. É lindo você poder aprender, entender que essa é a vontade de Deus para todas as pessoas na face da terra. Quando Jesus ele entregou a sua vida, ele morreu por todos, mas nem todos vão aceitar o sacrifício da cruz, mas ele já fez, pagou um preço por todos. É só a pessoa entender, crer, tomar posse do que ele fez e receber a sua salvação em nome do Senhor Jesus. É fácil assim, pastor? Sim. Você acha que Deus ia deixar alguma coisa difícil que o ser humano já fácil não gosta de fazer? Então ele deixou bem fácil. Jesus já fez tudo. Então agora é só crer, tomar posse e ser feliz em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus.
1 João, amados. 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo 1. Lá no final, para você achar mais fácil, você vai no Apocalipse e vai um pouquinho na frente que você está em 1 João. Você vai chegar no 3º, 1º. Coisa mais linda você poder aprender o Evangelho da maneira certa e correta, irmãos, em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, pega o versículo número 5 e 6 e 7, 3 versículos. 1 João capítulo 5 ao 7, aqui o João está falando que Deus é luz. E aqui tem uma revelação profunda, que você vai guardar no seu coração e você nunca vai esquecer disso. A partir do momento que você ouvir esta palavra, aqui em 1 João, você vai guardar no seu coração. Agora só tem uma coisa, que nós já aprendemos, para que toda a palavra de Deus ela se cumpra nas nossas vidas. Eu preciso crer, confiar, que esta palavra é a verdade. Eu guardo ela no meu coração, e vou agir, vou orar, vou passar a andar por aquilo que Deus me entregou e diz que eu posso fazer. Aquilo que Deus diz que eu sou, é isso que eu sou, e ninguém vai dizer o contrário em nome de Jesus. O inimigo vai se opor? Vai. Ele vai dizer que você não é tudo isso e você não vai conseguir não. Aí nós temos duas escolhas: ou eu acredito na palavra de Deus, ou acredito em Satanás. Eu preciso escolher. Se eu sou um crente e quero morar no reino dos céus, eu não tenho ouvidos para mentiras ou para enganos. Os meus ouvidos é sempre para a verdade, que é a palavra de Deus. Eu fico com a palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Versículo 5, o texto fala assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. O versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não permanecemos na verdade. Mas o versículo 7: se andarmos na luz, aqui tem uma condição: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha aqui a comunhão que a palavra volta a nos trazer aqui, a luz da verdade. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós lemos 3 versículos aqui, e daqui a pouco nós vamos encerrar. Mas aqui eu quero abrir um leque para esses 3 versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, o testemunho vem aqui do apóstolo João, que ele testifica através do Espírito Santo que Deus é luz, luz inacessível. As trevas não penetram na luz, não tem como. E aqui no versículo 6 ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele, devemos também ser igual a ele. Sempre está na luz. O versículo 7 diz: mas se andamos na luz, como ele na luz está, se somos luz, estamos com Deus, as trevas jamais podem se aproximar. Presta atenção, somos luz, então as trevas não podem se aproximar de nós. Nenhum demônio do inferno pode chegar onde nós estamos, porque as trevas não podem penetrar na luz. Eles não conseguem. Digamos
como somos falhos e imperfeitos, nós erramos. Sim, enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós vamos errar, cometer deslizes, mas não é para deixar o coração enganar ou condenar, porque aqui o texto diz aqui, ó, o versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e se houve algum deslize, alguma coisa que fez, que sabe que não agradou a Deus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, dos deslizes que cometeu. Aqui não está falando daqueles pecados que nós estávamos mortos por causa dos pecados de Adão. Não, desses pecados nós já fomos perdoados. O Senhor Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Aqui está falando da nosso dia após dia, que nós vamos errar, somos imperfeitos, enquanto estiver nesse corpo, nós vamos errar, porque o corpo humano, ele é falho e imperfeito. Não é para deixar o coração condenar, achar que está tudo perdido, não, para. O Espírito Santo vai constranger no coração que aquilo Deus não testificou. Pastor, e agora o que é que eu faço? Estou perdido, perdi a minha salvação. Não, para, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Quem é que vai vir para tirar a mancha? O sangue de Jesus. E você continua na qualidade de filho e continua na luz. Não pode ser aquele pecado consciente. Nós estamos falando de pecados que nós cometemos só do olhar, sem querer, ele pecou, falou uma besteira sem pensar, pede perdão, Deus perdoa, o sangue de Jesus nos lava todos os dias. Ai de nós, se não fosse o sangue de Jesus, nós estávamos perdidos. Mas tem mais, para nós encerrar aqui, eu vou deixar o teu coração mais saltitante ainda de alegria. A palavra de Deus está registrada e ninguém diz o contrário. Deus é luz. E quando nós estamos obedecendo a palavra e praticando, nós também somos luz com Deus. Nós somos luz e o Espírito Santo está conosco, para que sempre essa luz, ela esteja fosqueando os olhos do diabo. E aonde nós formos, quando você entrar no seu carro, você pega a estrada, lembre-se que quando Deus olha lá de cima, Ele não está vendo o seu carro andar na estrada, Ele está vendo uma bola de fogo envolvendo você, e você vai seguindo. Quando o diabo olha, ele está vendo uma bola de fogo, e ele não pode colocar nada no teu caminho, e muito menos te tocar, em nome do Senhor Jesus. Quando você está dentro da sua casa, tem uma bola de fogo em volta, ninguém pode penetrar dentro do seu lar. Aonde você estiver no seu trabalho, você é uma bola de fogo, porque a luz, ela faz isso, ela te coloca em lugar seguro. Você está dentro dessa bola de fogo, é um lugar seguro. É por isso que a palavra diz que Deus é uma fortaleza, e é uma fortaleza inacessível. Ninguém pode ter acesso, nenhum mal do inferno pode ter acesso aonde Deus nos colocou, que é na luz, aonde a luz Ele está, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é para deixar você mais aguçado na fé e confiar no que Deus nos ensina a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. E agora nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus.